Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, a Santa Liturgia hoje, nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. É o episódio em que Jesus cura, pela súplica do enfermo, que sofria de hanseníase, o Senhor o cura. Mas eu queria olhar com vocês, antes de começarmos a falar sobre essa primeira parte do episódio de hoje, olharmos juntos a conclusão. Olha o que está sendo dito, meus irmãos. A gente tem um ditado popular que diz que notícia ruim corre rápido, né? Notícia ruim chega primeiro, notícia ruim se torna sabida por todos. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui um texto que nos mostra o contrário. Se a notícia ruim corre, muito mais rápido corre a notícia da misericórdia de Deus. Se a notícia do sofrimento corre, muito mais rápido corre a notícia da misericórdia. E Jesus não podia mais entrar numa cidade sem que se formasse uma grande multidão, sem que todos viessem até ele. Porque a graça e a misericórdia de Deus em favor dos homens não pode ficar escondida, não consegue passar desapercebida. Que grande responsabilidade, meus irmãos! Porque ao mesmo tempo que fala a respeito de uma clareza, nos compromete diante dela. A graça do Senhor não passa desapercebida. De maneira que todos os homens, agora ou depois, terão contato, verão seus efeitos, seus frutos, e precisarão tomar uma atitude, admitir uma postura diante da graça de Deus, diante da sua misericórdia. Ali, aquela população da Galileia afluía em abundância onde estivesse Jesus, porque a notícia de que o Senhor era misericordioso com todos aqueles que lhe suplicavam a ajuda e o perdão da parte de Deus corria rapidamente e movia corações e inteiros povoados a levantarem acampamento e seguirem o Senhor, onde quer que Ele esteja. E nós vamos ver a partir de então, na narrativa de Marcos, a multidão que continuamente acompanha Jesus, que ela se forma e se recompõe em diversos momentos diferentes e com, obviamente, grupos diferentes, simbolizando sempre o povo de Israel que vai ao encontro do Messias. Obviamente, os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que estão em profundo e autêntico sofrimento. Aqui tem uma beleza extraordinária para a gente. O nosso Senhor veio para ser acontecimento de misericórdia por nós. O nosso Senhor veio para estar conosco, para nos trazer um anúncio de paz. Aquele leproso que recebeu a cura das mãos de Jesus, que foi alcançado pela sua misericórdia,
que diante da súplica foi ouvido, ao anunciar o que o Senhor fez por ele. Me permitam esse parêntese porque ele é muito bonito. Não anunciava somente, não sei se vocês repararam isso, mas vale a pena a gente olhar com atenção. Não anunciava somente o fato de que Jesus me curou e eu fiquei bom. Mas a sua história conta o seu pedido e a sua confiança e a sua total entrega nas mãos do Senhor. Se queres, podes me curar. E ele ouviu Jesus dizendo, eu quero te curar. Essa é a frase que marca a nossa esperança, porque querer ser curado, pedir para ser curado diante de uma dor e de um sofrimento, é algo que se espera de alguém que está sofrendo. Não se sabe, porém, se é aquilo que quer quem pode curar. Por isso, essa resposta colocada por Marcos nas páginas do Evangelho tem um valor de ouro para a gente. Porque o homem no seu sofrimento seria escandaloso, e o é. Um homem que se encontra em grande sofrimento por causa do pecado e da morte, que não se importa e não deseja ser curado. Porém, todo aquele que consegue reconhecer a própria dor e avaliar com a mínima clareza o drama em que se encontra no sofrimento, deseja a cura. Mas aquele que pode curar, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, ele quer me curar? Ponto de interrogação. É essa a vontade dele? A minha vontade é de ser curado, mas e a vontade dele? Qual é? E isso pode nos gerar medo, porque afinal a minha doença, ela se traduz em ofensa contra ele. A minha doença do pecado, ou seja, os meus erros, aquilo que fiz aos olhos de Deus que não é digno, me intimida, me traz a incerteza se ele vai me perdoar. A cura significa a declaração do perdão contra o mal cometido. É aquele que foi ofendido a pessoa que me pode perdoar. Aquele que me pode curar do meu sofrimento foi aquele a quem eu ofendi, a quem eu fiz mal. Hoje eu caio em si, eu caio em mim mesmo e reconheço que estou no sofrimento. Mas o único que me pode curar e me tirar desse sofrimento foi aquele a quem eu ofendi, a quem eu fiz sofrer. E a pergunta que se faz, então, é uma pergunta que não é óbvia. Uma pergunta com um valor enorme. E ele quer me curar? Ele é aquele a quem eu ofendi, a quem eu fiz o mal. É o único que pode me curar. E ele quer me curar? E aí a gente tem essa resposta do Senhor nesse diálogo que Marcos traduz. Porque, bom, por que razão Marcos está colocando esse diálogo, né? As palavras, como nós sabemos, no Evangelho, especialmente no Evangelho de Marcos, são medidas a peso de ouro, porque são muito poucas e são escolhidas de maneira muito objetiva. E esse diálogo marca algo fabuloso. É uma resposta de esperança para todos nós, meu irmão e minha irmã, diante do teu sofrimento pelo pecado. Tenha esperança, pois o teu Senhor, a quem ofendestes com teu pecado, o teu Senhor que sofreu ao ver você levantar o calcanhar, como fala o Salmo 54, contra os teus irmãos, que Ele tanto ama, contra os teus irmãos, que são a menina dos olhos desse Senhor, esse Senhor quer te curar. Esse Senhor que conhece o teu sofrimento e que foi vítima do teu pecado, Ele quer te curar. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Ele não é indiferente ao mal que ele sofreu de suas mãos e pelos seus gestos. Mas ele te ama demais. E ele tão pouco é indiferente
a dor que está no teu coração diante do arrependimento pelo teu pecado. E o teu Senhor quer te curar e estende a mão na sua direção. É a outra parte do gesto do Evangelho de hoje. O Senhor cumpre um ato, poderia curar somente com a palavra, sem dizer nenhuma palavra, mas aqui Marcos mostra uma cura onde o Senhor declara uma palavra e nós estamos vendo agora o valor dessa palavra como palavra de esperança para mim, para você. E agora o gesto de Jesus, ele estende a mão na direção daquele homem. E dessa forma toma sobre si a impureza, porque a hanseníase era vista como uma punição de Deus e, por consequência, trazia sobre si uma marca de impureza por um pecado cometido. Então, ao tocar naquele homem marcado de morte, você tomava sobre si a consequência de morte presente em sua vida. E o Senhor toma sobre si, olha que imagem pascal lindíssima, toma sobre si a condição de morte daquele homem para lhe oferecer a vida que está nele. O Senhor toma sobre si a nossa condição de morte e nos entrega de sua vida. Ele se compadece de nós, essa é a palavra usada por Marcos, cheio de compaixão, toma sobre si as dores de morte do coração daquele homem e entrega por ele da sua própria vida. Isso é o que o teu Senhor quer fazer por ti e por mim. Esse é o Senhor que veio ao nosso encontro, que caminha dia e noite à nossa procura. Caminhou nas terras de Cafarnaum, caminhou toda a Galileia, mas caminhou também ao longo do mundo, atravessou as gerações, cruzou um oceano e chegou até nós. Para dizer para mim e para você, eu quero te curar. Fábio, eu quero te curar. Antônio, eu quero te curar. Márcia, eu quero te curar. Ana, eu quero te curar. Pedro, eu quero te curar. O Senhor quer. O Senhor estende sua mão e quer tomar sobre si as dores da nossa morte para nos conceder a sua misericórdia e a certeza da sua vida. Essa é a palavra de esperança para nós hoje, meus irmãos, que nos enche de fé e que nos encoraja na hora da dor a não cairmos nas astúcias de Satanás que tenta nos convencer que existe condição de pecado que diante de Deus não merece ser recolhida, que muitas vezes vem insinuar que o que foi feito não é digno de perdão, ou então que você ainda não está suficientemente arrependido, por isso não deve se aproximar dele, porque vai ofendê-lo ainda mais. Afaste-se, porque ele não vai querer você na condição em que você está. Você precisa estar melhor, você precisa ser melhor para chegar perto dele e para ele poder te receber. E não é nada disso. O teu Senhor te espera. Ele cruzou gerações, ele cruzou os séculos para te encontrar do jeito que você está, no reconhecimento da tua dor. Ele veio ao teu encontro nessa hora e espera que tu lhe diga: Senhor, se queres, coloca-te nas mãos dele. Sem que a presunção tome conta do seu coração, coloca-te nas mãos dele e diz: Senhor, se queres, podes, tens o poder. E recorda-te o que o Senhor disse para aquele homem, de quem nada sabemos a respeito, não tem o nome dele, nem tem a história, o caminho de reflexão dele, mas como sabemos também, a hanseníase tinha um peso de culpa explícita. Então ele estava esmagado por uma culpa e, obviamente, já deveria ter suplicado muito pela cura e ter feito muitas coisas para tentar recuperar a saúde e a vida. E a gente percebe que isso é uma verdade vendo a reação dele depois da cura. E naquele momento ele foi diante do Senhor e talvez marcado ainda por tantas agitações interiores, talvez ainda sendo macerado pelo inimigo que insistia em dizer: não vai, não pede, não adianta, você não viu que Deus não te curou até agora?
e que você é um maldito mesmo. Ele foi lá e declinou de tudo isso, dizendo: Senhor, se queres, podes. Colocou nas mãos de Jesus. E o que Jesus disse? Eu quero, eu quero, eu quero. E, estendendo as mãos, cheio de compaixão, o curou. Isso é para você e eu não termos medo de irmos até Ele e de pedirmos a Ele que nos cure, pois o Senhor quer nos curar de todas as feridas que estão dentro do nosso coração e nos restituir a alegria da vida. Agradeçamos, meus irmãos e minhas irmãs, ao Senhor por esse testemunho de hoje e renovemos a nossa esperança e ao mesmo tempo nos lembremos, como último passo, nos lembremos que assim como o Senhor estendeu as mãos por nós, nós vamos estender nossas mãos aos nossos irmãos para tomá-los junto de nós e anunciarmos essa maravilha. O Senhor quer nos curar e veio por nós. Eu te levo até Jesus, te mostro onde Ele está e você vai ver. Leva para Ele a dor dele. Eu levei a minha e Ele me curou. Ali se completa o nosso ato de amor e de gratidão, quando o que de graça recebemos, oferecemos pelos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.